Mais uma vez, é bom tê-los aqui de volta no nosso canal. A proposta desse vídeo agora é diferente do vídeo anterior, que é a introdução ao pensamento de Karl Marx, é discutir um pouquinho o método de Marx e Engels. Então, nós vamos nos preocupar em apresentar aos acadêmicos de direito no Sesumar e aos demais que estiverem nos assistindo, nos dando a honra, né, de acessar e ouvir e ver as imagens do nosso canal, uma pequena compreensão ou ainda uma introdução na discussão do método de Marx. Uma coisa nós temos que entender, e nós já vimos no vídeo anterior. Para Marx, a verdade é sempre uma verdade relativa, é sempre uma verdade histórica, relativa ao determinado momento histórico. Agora, uma coisa que nos pergunta a esse respeito e o professor Mazeu discute muito bem isso, Marx é um sociólogo, mas não um sociólogo tal qual nós compreendemos a sociologia nos dias atuais. E alguns autores, inclusive, não querem discutir essa figura, essa posição de Marx sociólogo, né? Ok, dentre os estudiosos de Marx, né, dentro dos marxistas, né, e da obra marxiana, vamos assim dizer, ela não é homogênea, ela na verdade apresenta nuances, mudanças, formas de interpretar, que muitas vezes não é conhecido pelo público porque os professores não exploram isso em sala de aula. Mas uma coisa é muito certa, conforme o professor Mazeu nos ensina, Marx é um teórico da história da burguesia e talvez um dos historiadores que compreendeu de forma mais profunda como surge a burguesia. Esse projeto burguês tem início lá no século XV. Quem trabalha muito bem essa questão da história da burguesia é o professor Gerd Bonheim, já falecido, um professor brasileiro, um filósofo, né, de muito respeito, cuja obra, lamentavelmente, não é ainda tão divulgada e estudada entre nós. Marx economista? Sim. Né? Marx vai estudar profundamente as teorias do chamado liberalismo clássico, com Adam Smith, Ricardo e outros, procurando esmiuçar, compreender as contradições existentes dentro destas obras, por exemplo, questionando Adam Smith, e daí, cara, e a sua mão invisível da economia, ela funciona sempre? Né? Se ela funciona sempre, tá bom, então por que existe tanta desigualdade? Se existe uma mão invisível da economia que autorregula o mercado, por que você tem preços de mercadorias de primeira necessidade tão elevadas, por exemplo, nos períodos das entre-safras, e aí os menos abastados passam consequências terríveis por isso, e depois, quando o mercado quer, quando o produtor quer, quando a burguesia quer, esses produtos despencam para que não apodreçam nos seus armazéns e outros. Então, Marx vai fazer esse tipo de pergunta. E Marx, filósofo, ainda que alguns façam crítica a essa proposta, essa figura de Marx filósofo, isso não pode ser desprezado. Aliás, Marx não pode, de forma justa, ser retirado no hall de um dos últimos grandes filósofos da filosofia moderna. Agora, para compreender melhor essa questão do método de Marx, nós precisamos então analisar a proposta de Marx quando ele nos apresenta a sociedade através da existência da chamada superestrutura e da estrutura. Isso pode ser compreendido melhor, de forma mais fácil, mais tranquila, a partir de um gráfico, de uma exposição de um gráfico muito interessante, que encontrei na verdade na internet. O gráfico não é de minha autoria, não tem essa pretensão e nem essa capacidade criativa e engenhosa. Encontrei na internet, portanto não é de minha autoria, e que nós vamos então procurar compreender um pouquinho da obra de Marx a partir da exposição deste gráfico. Gráfico então, onde nos apresenta a superestrutura, a classe dominante, e a estrutura, classe dominada. Então, é o que nós vamos ver a partir desse momento. Juntamente com essa exposição gráfica, então, a narrativa para a explicação deste gráfico. É isso que nós vamos fazer a partir desse momento, e depois, então, retornamos com o nosso vídeo, com a nossa imagem, finalizando o pensamento de Marx. Então, fiquem atentos à exposição, acompanhem o áudio explicando esse gráfico, que entendo ser muito importante,
para continuarmos então e darmos sequência ao desenvolvimento do pensamento político de Karl Marx. Então, retornando à apresentação da ideia de estrutura e superestrutura em Marx, nós estamos vendo este pequeno gráfico retirado de um site citado aí junto ao gráfico, essa ideia de superestrutura e estrutura base, ou economia. Nós vemos aí nesse gráfico que Marx coloca a estrutura base da economia constituída das forças produtivas e das chamadas relações sociais de produção. E lá na superestrutura, você tem o Estado com o seu braço político, o seu braço jurídico, portanto, criado sob os interesses da classe dominante, e interagindo com o Estado a figura da religião e a ideologia. Nós temos que compreender então que a partir desse gráfico, Marx nos expõe qual é o seu pensamento acerca da função da classe dominante e da função da classe dominada. As forças produtivas, que estão aí no topo da pirâmide, né, elas se manifestam a partir da existência da própria natureza humana. Né. O homem é, antes de tudo, alguém que trabalha, que produz, e ele produz e ele trabalha em função das chamadas relações sociais de produção. O trabalho ele se constitui, ele se forma a partir de um conhecimento transmitido através das gerações. Este conhecimento ele não nasce de forma isolada, ele nasce necessariamente a partir dessas relações sociais de produção. O homem, diferente do animal, não nasce com instinto, não nasce sabendo, ele precisa aprender. Os instintos que afloram no homem nascer são mínimos possíveis, diferentes dos animais. Portanto, Marx coloca aí o proletariado na base dessa pirâmide, porque, na verdade, a sua força de trabalho é a força produtiva. E as relações sociais de produção surgem justamente a partir dessa perspectiva. Todo conhecimento necessário para a execução de um trabalho, ele é resultante de uma construção histórica. Ele se dá deste homem que não é um homem isolado. Ele é um homem que nasceu para viver em sociedade. Ele é um homem que precisa viver em sociedade. E o trabalho se constitui uma das necessidades para essa vida em sociedade e mesmo fora dela. Por isso, Marx não via o trabalho de forma pejorativa. Ao contrário, para Marx, o trabalho humano é fruto de uma construção histórica que tornou o homem, entre outras coisas, muito diferente dos animais. E nós temos aí, então, a classe dominante. A classe dominante, para se construir em classe dominante, precisou, então, fundar o que se chama Estado moderno, da Revolução Francesa, que para Marx foi a revolução projetada, planejada e executada pela burguesia. Essa burguesia precisou, então, criar o ente abstrato chamado Estado. Sobre esse aspecto, o Estado, segundo Marx, é o Estado criado pela burguesia para defender os seus interesses. Através do espaço político, essa burguesia vai procurar dar inicialmente legitimidade e depois criar as leis necessárias para garantir o seu direito de propriedade. O braço jurídico é aquele que, diante de um conflito, é o judiciário que vai dizer: olha, a propriedade pertence para quem tem a sua posse efetiva, a propriedade pertence para quem adquiriu essa propriedade. Portanto, não sou eu que estou dizendo isso, é o Estado através de uma lei, mas tudo bem, o judiciário, quem elaborou essa lei? Bom, essa lei necessariamente tem que ser elaborada pelo Poder Legislativo, e o Poder Legislativo é representado por quem? Pelos representantes do povo, lógico, essa seria a discussão do ponto de vista da burguesia, como se o povo efetivamente tivesse participado da discussão e da elaboração destas leis. Do outro lado, nós temos a religião, que desde lá de Thomas Hobbes descreve muito bem qual é o papel da religião, é de alguém que deve estar a serviço do Estado. O Marx não chega nesses termos, mas a religião ela serve como um instrumento ideológico, inclusive de controle da população junto ao Estado, e a questão da ideologia, que a ideologia para Marx se constitui a partir de uma visão muito interessante, né? A ideologia é a forma de ocultar ou mascarar a realidade.
é a forma que a burguesia criou, o instrumento que a burguesia criou para mascarar ou ocultar a realidade, não permitindo que o proletariado se reconhecesse como ou seja, a maioria, é ele a força produtiva, é dele que nascem as relações sociais de produção, ele, na verdade, que representa o grande capital econômico e o grande capital político que deve formar o Estado, mas através desse instrumento ideológico você oculta essa realidade, como, por exemplo, tenta a chamada elite brasileira, tenta culpar os pobres e a pobreza no Brasil pela situação em que nós nos encontramos, como se as pessoas desejassem ou tivessem o prazer de nascerem pobres e permanecerem pobres, como se fosse o seu projeto de vida nascer pobre, viver pobre e morrer pobre. Então, você tem inclusive algumas ideias advindas lá atrás de Locke, né, lá do protestantismo praticado por Locke, para quem então o pobre era o culpado pela sua situação de pobreza. Então, nesse aspecto, a ideologia também fornece um instrumento para a religião, porque nesse sentido, então, o problema de Marx não é com Deus, até porque eu não conheço nenhum ateu nenhum judeu, perdão, não conheço nenhum judeu que fosse ateu. E Marx era judeu. O problema de Marx é com as estruturas da religião, com as estruturas de dominação da religião, com o papel que a religião tem de se aproximar do Estado e agir junto ao Estado. Portanto, o que Marx vai dizer, a religião é o ópio do povo no sentido que entorpece o povo para o conhecimento da realidade. Mais ou menos um discurso que é muito comum nos nossos dias, né, nos dias atuais. Né? O sujeito lá desempregado, muito humilde, vai lá num templo religioso qualquer, né, reclamar da sua situação. A religião tem uma resposta para isso. Olha, meu filho, a sua pobreza faz parte dos planos de Deus, é desígnio de Deus. Né? Você não tem que se revoltar contra o Estado. Na verdade, é um projeto de Deus para a sua vida, sofrer nessa vida para ser feliz na vida após a morte. Ou seja, é uma estrutura onde prevalece a própria ideia de dominação. Então essa é a crítica de Marx com relação à religião. Esse quadro aí representa muito bem essa separação entre superestrutura e estrutura no pensamento de Karl Marx. É lógico que é necessário se aprofundar um pouco mais nessas questões, mas no momento para o nosso estudo é possível compreender parte do pensamento de Marx através desse gráfico. Voltando ainda à questão do Estado, né, daquela ideia já, por exemplo, desenvolvida por Rousseau, que na verdade o Estado moderno vai garantir o que se chama de igualdade jurídica na forma da lei, mas não na forma real, na forma concreta. Está lá na Constituição, todos nós somos iguais perante a lei. Será que o somos? A nossa realidade nos permite inferir que isto realmente funciona, que todos nós somos iguais perante a lei? Não nos parece que a realidade nos permite realizar esse tipo de leitura. Entre a igualdade jurídica formal e a igualdade real, a igualdade do corpo, há no Brasil ainda e nos países emergentes subdesenvolvidos uma distância muito grande a ser percorrida. Então, o que Marx demonstra para nós é que tanto o aparato político quanto o aparato jurídico servem ao Estado, né, e este, por sua vez, serve à classe dominante. É por isso que Marx vai dizer no Manifesto Comunista que o poder judiciário é o balcão de negócios, né, da burguesia. E realmente o é. Basta você ver os escândalos do Mensalão, Petrolão e outros na história do Brasil, aonde, na verdade, o Estado foi tratado como um grande balcão de negócios de interesses privados e, na maioria das vezes, interesses escusos. Então, o pensamento de Marx nos auxilia a compreender, por exemplo, essa questão do Petrolão. Quem é que está envolvido no Petrolão? O trabalhador braçal da Petrobras, o trabalhador concursado de nível médio? Não. Quem está envolvido é uma pequena parte do alto escalão a se fazer justiça por isso, influenciado pela ganância do poder político em se perpetuar no poder, que causou toda essa desgraça, todo esse desconforto e todos esses problemas que nós estamos passando nesse escândalo da Petrobras, que na verdade foi uma empresa que sempre representou o orgulho do povo brasileiro.
E hoje nós estamos vendo que, lamentavelmente, essa burguesia das grandes construtoras, constituída pelas grandes construtoras, acabaram realmente transformando o Estado no grande balcão de negócios da burguesia. Então, era isso que nós tínhamos no pensamento de Marx para compreender, através desse gráfico, um pouquinho da construção desse pensamento. Finalizando, então, mais este bloco, vocês puderam compreender, ou pelo menos tentar compreender um pouquinho mais essa ideia de superestrutura e estrutura em Marx. Este é um quadro, enfim, o autor foi muito feliz na sua construção, nós temos que reconhecer isso, é uma obra de arte. Nós estamos, na verdade, compartilhando, e esse vídeo não tem jamais fim comercial. Sendo assim, dentro desse pensamento desenvolvido por Marx, essa ideia de superestrutura e estrutura é muito importante. Lembrando sempre que lá na posição da superestrutura estaria a classe dominante, portanto a burguesia, e aqui no topo dessa pirâmide estaria a classe dominada ou o proletariado, constituindo-se de dois campos que têm uma relação intrínseca, que são as forças produtivas e as relações sociais de produção. Ou seja, a burguesia fornece o trator, o maquinário para a produção, e o proletariado fornece o motorista, né? um modo de produção, portanto, que seria exercido através dessa força produtiva. E o motorista do trator não nasceu sabendo. Ele desenvolveu esse conhecimento como resultado dessas forças, dessas relações sociais de produção. Então vejam, é um pensamento complexo, não deixa de ser, não é fácil de ler as obras de Marx, mas também não é impossível. Basta ter um pouquinho de boa vontade, deixar de lado o preconceito e compreender que, vejam, a partir de um raciocínio muito simples como este que tentei expor, você ter uma visão diferente de mundo. Isso não quer dizer também que as pessoas têm que sair por aí matando os burgueses, industriais e outros. Não faz sentido esse tipo de pensamento. O que nós temos que entender, compreender e defender é que não é possível que você tenha um capitalismo selvagem que explore a natureza e a condição humana, colocando o homem na condição de coisa, de um objeto que pode ser a qualquer momento descartado. Como, por exemplo, o desemprego produzido nos dias atuais pela indústria automobilística, que ganhou muito dinheiro em tempos anteriores e agora não querem compartilhar o sacrifício que todos nós vamos ter que fazer para sair dessa crise econômica, que também é uma crise de ordem política, que, antes de tudo, as duas é uma crise de ordem moral. Então, não é possível aceitar isso como algo natural do capitalismo. Não é possível dizer as coisas são assim mesmo. Ou aquela desculpa do sujeito que não tem argumento e vai dizer, faz parte. Faz parte do quê? Quem disse que faz parte? O que pode fazer parte é da sua ignorância e não procurar compreender. Porque não faz parte, não existe essa questão do faz parte. As coisas são desse jeito porque a ordem dominante impôs que as coisas assim o fossem. Então, mais uma vez, espero ter contribuído com os alunos e com aqueles que estão nos assistindo, frequentando o nosso canal, para compreender um pouquinho mais o pensamento de Marx. O próximo bloco, então, nós vamos tratar aí do método marxista propriamente dito, do materialismo histórico e materialismo dialético. Muito obrigado a todos.